Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou estar falando sobre o benzodiazepínico, o alprazolam, que é conhecido ali pelo nome comercial pelo Frontal. O início de ação dele é de meia hora a 2 horas, sendo que a meia-vida dele, ou seja, para cair a metade da dosagem a nível sanguíneo, é de 6 a 20 horas. Ele vai ser metabolizado no fígado, né, ali pelo complexo das enzimas P450. Em relação à dosagem, a gente tem algumas questões, né? O ideal é que se inicie com dosagens de 0,5, 1 miligrama, né? De 0,5 a 1 miligrama, e a cada 3 dias vá se aumentando de 0,5 miligramas em 0,5 miligramas, por uma série de fatores, né? Geralmente, as dosagens como efeito terapêutico de ansiolítico vão até mais ou menos 1,5 miligramas. Alguns casos de pânico podem necessitar, por exemplo, doses de 4, de 6 miligramas. Algumas outras condições de ordem neurológica necessitam de doses maiores, né? Então por isso que pode chegar até 10 miligramas, mas o ideal é que comece com doses baixas e a cada 3 dias você vai aumentando de 0,5 miligramas. A retirada, o ideal é que você faça a mesma lógica, né? O que se faz? Vai retirando a cada 3 dias, também reduz a dose de 0,5 miligramas mais ou menos a cada 3 dias, né? Para não ter nenhum problema não ter nenhum problema em relação à retirada. Uma outra questão é o mecanismo de ação, tá? Então, em relação ao mecanismo de ação, ele vai atuar ali também no sistema GABAérgico, atuando no neurotransmissor GABA, que é aquele neurotransmissor que diminui a excitabilidade cerebral. O que ele vai fazer? Basicamente, ele vai alterar a conformação desse receptor. No momento que ele altera a conformação do receptor onde liga o neurotransmissor GABA, ele aumenta a afinidade do GABA pelo receptor. Fora isso, o que ele faz? Ele facilita a entrada de cloreto na célula. O cloreto é um íon de carga negativa, então se dentro do neurônio tem mais carga negativa, fica mais difícil para o neurônio despolarizar. Se fica mais difícil para despolarizar, fica mais difícil para conduzir o potencial elétrico, consequentemente a atividade cerebral. Tá? Então esse é um dos mecanismos de redução da atividade cerebral. Parece também que o alprazolam ele tem uma função que ele atua ali nos receptores pós-sinápticos noradrenérgicos. Seria uma das explicações para ele ter um efeito leve antidepressivo, né? Você atuar nos receptores pós-sinápticos noradrenérgicos, né? Do neurotransmissor da noradrenalina. Bom, as indicações ali para transtorno de ansiedade generalizado, para transtorno de pânico, para transtornos de ansiedade específico, alguns efeitos colaterais comuns aos outros ansiolíticos. Então, pode ter um pouquinho de déficit de atenção, uma questão de sonolência, às vezes sintomas de abstinência, já que a meia-vida dele é mais curta, pode gerar sintomas de abstinência, às vezes alguns problemas com a marcha, né? Desenvolvimento um grau de ataxia. Então são alguns sintomas comuns aos outros ansiolíticos e previsíveis ao uso de ansiolítico. Como os outros, também se deve restringir o uso só para casos necessários, sabendo dos riscos e benefícios desse fármaco. Tudo bem, pessoal? Até o próximo vídeo.